Aí eu resolvi mudar o logo para ver se a gente faz alguma coisa diferente. A logo É quase isso aí. Assim, é a mesma coisa, né? Só mudei um pouquinho as coisas. O significado disso aqui seria vida enraizada. Então a essência é essa. É o que eu tento visar para os próximos meses, talvez para os próximos anos. Sei lá quanto tempo eu ficar aqui. E, bom, nessa jornada, convido vocês, eu quero começar uma série de pregações. A gente vai alternando um pouquinho para não ficar só eu falando, né? Mas a gente vai começar com o livro de 1 Samuel. E a ideia é destrinchar um pouquinho do livro ao longo dos capítulos, pegando o que a gente vê. Vamos ver o que a gente consegue extrair de interessante desse livro, essencialmente. A ideia é essa, né? Ler e... Pode voltar. Então, é isso, certo? E no dia de hoje a gente vai ver sobre 2 pedidos de entregas, certo? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, cada um de nós aqui. Que o Senhor possa vir aqui encontrar nós nesse momento, que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Mostra-nos, Senhor, aquilo que está aqui no nosso ensino, no nosso aprendizado. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A gente vai ler 1 Samuel 1, de 1 a 10. Quem tem Bíblia aí, ó. 1 Samuel 1, de 1 a 10. Beleza? Vamos começar então? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrata. Esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Finéias, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse ensinado a amar. E a sua rival excessivamente provocava para evitar, porque o Senhor lhe tinha ensinado a amar. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Legal. Pode passar o primeiro aí. E vamos lá para o contexto. Onde é que a gente se encontra, né, nesse ponto aqui da história? A gente está, depois que o povo chegou na Terra Prometida, né? A gente tem o livro de Josué apresentando a conquista da Terra Prometida. Depois da Terra Prometida, a gente tem o período dos juízes. E aí a gente tem o livro dos juízes, que mostra o que foi o tempo dos juízes. E ele vem acompanhado de 2 livros logo em sequência, que é Ruth e depois 1 Samuel. Então, qual é o contexto de 1 Samuel, o mesmo de Juízes? Essencialmente. E o que a Bíblia diz sobre esse contexto, essencialmente? Pode passar. Isso aqui é o resumo do livro. Não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes passa o livro inteiro falando sobre o povo começa adorando a Deus, aí o povo se desvia, o povo sofre, aí eles se voltam para Deus, Deus manda um juiz e salva eles. Mas em meio a tudo isso, a gente vê uma corrupção moral, social e religiosa em todos os âmbitos possíveis. O povo ainda era o povo do Senhor, nominalmente.
nominalmente falando, mas na prática, o coração dele estava longe. As últimas duas histórias de Juízes mostram a tribo de Dan se perdendo, né? Por conta de um filho que não teve uma boa mãe, possivelmente não um bom pai, que cria uma casa de deuses e aí toda uma tribo se perde por conta desses deuses que esse cara criou. Que a mãe nunca teve a coragem de confrontar os filhos mesmo Deus. E a outra história mostra um levita, que tinha uma concubina que, por causa de problemas numa cidade, quase toda a tribo de Benjamim vai abaixo. Quase a tribo de Benjamim foi evaporada. É uma corrupção atrás de corrupção em todos os sentidos. Isso porque o povo não obedeceu. Deus mandou eles expulsarem os povos para que os deuses deles não fossem um laço para eles. Eles não expulsam, eles se rendem aos deuses dos povos que estão ao redor deles e aí tudo acontece. E nesse contexto, onde não tem muita gente que serve a Deus, onde não tem homens fiéis, onde são poucas as pessoas que levam Deus a sério, parece uma mulher angustiada pelo Senhor. Pode passar, né? Eu devia ter falado para passar. Vou passar de novo. 1 Samuel 1:3. Olha só que coisa interessante, né? A gente vê esse homem, Eucana, que tinha duas mulheres. É legal ver que mesmo em meio a esse povo de juízes, um povo que não levava Deus a sério, a gente tem uma família que de alguma forma mantinha as bases da sociedade, né? De alguma forma, com todos os erros ou acertos daquele homem, da família dele, todo ano ele subia para prestar adoração ao Senhor. Em meio àquela sociedade que ninguém levava nada a sério, isso se mantinha. Que coisa, né? Só que mesmo nesse cenário familiar, pode passar, a gente vê uma coisa, assim, antes de eu falar isso, assim, tem uma diferenciação clara entre as mulheres de Eucana. Assim, dentro dessa família, que começa de alguma forma bem, há uma diferenciação. A gente tem Ana como sendo uma mulher amada, além um pouco mais que Penina, como Isaac amava Jacó e Rebeca amava Esaú. Assim, ó, lá em 1 Samuel 1, de 4 a 5, pode passar aí, John. Assim, dia que Eucana sacrificava, dava ele porções da Penina, só que uma parte excelente dava para Ana. Ana, essa mulher, Ana, que a gente vai ver mais à frente, uma mulher amargurada, ela era amada por ele, amada de uma maneira especial por ele, apesar de o Senhor lhe ter cerrado a amada. Olha que coisa, né? Você percebe isso que está acontecendo? Pode passar, John. Ana é estéril por causa do Senhor. A Bíblia deixa claro em dizer que Deus impedia Ana de ter filhos. Isso é curioso. Salmo 127, pode passar, fala que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, galardão, recompensa, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Filhos, na Bíblia, são tratados como bênção, essencialmente. Quando Deus quer abençoar seu povo, Ele manda filhos. E quando Deus quer, assim, quando a maldição está sobre o povo, eles não têm filhos. Essencialmente, tem essa diferenciação. E aqui a gente vê uma mulher que é amada, mas Deus a impediu de ter filhos. E o texto deixa isso claro, ele fala em 2 versículos. Ele fala no versículo 5, depois ele fala no versículo 6 também. Deus impediu Ana de ter filhos. Por quê? Mateus, por que você acha que Deus poderia ter impedido Ana de ter filhos? Não faço ideia. E tu, Pandiano?
Porque filhos são uma bênção, né? Se filhos são uma bênção, essa família é uma família que tem algum tipo de apreço pelo Senhor. Deus não é só assim, alguém que está jogado na história dessa família. Todo ano eles estão lá prestando culto ao Senhor. É importante para eles. Mesmo assim, Deus não consegue essa bênção, cara. Na verdade, só o contrário. O que você acha? Talvez seja por meio da fraqueza dela, Deus se mostrar a sua força e a sua presença aí no meio deles. Tipo, quando Jesus cura o cego, que é questionado de, poxa, o que o cara fez para ficar cego? Não, mas não é que ele fez alguma coisa de errado, é que por meio disso Deus possa manifestar a glória de Deus. Exatamente. Essa resposta é uma resposta interessante. A gente chega lá, pode passar. Chega lá, fica aí. Olha só, né? E é realmente uma coisa irônica de se ver. Porque sabe o que significa Ana? Ana significa graça, graciosa ou cheia de graça. É uma situação irônica dessa mulher. Ela está numa família que mantém as bases, ela é amada pelo marido de uma forma diferente, excelente. E o nome dela significa cheia de graça. Graça é favor imerecido. É por isso que eu chamo a Anne de Anne, na verdade. Anne vem do mesmo nome. É sério, eu chamo a Anne de Anne exatamente por isso, assim, porque é um gesto de graça. Aí eu gosto muito de Mas que ironia, a mulher que carrega o nome de ser cheia de graça é assolada pelo maior símbolo de desgraça que uma mulher em Israel poderia ter. Ser estéril era como eu falei, uma maldição. Porque, por exemplo, na lei está escrito que se tem a lei sobre os ciúmes. O que era a lei sobre os ciúmes? Se o marido achava que a mulher tinha traído ele poderia levar ela perante o sacerdote. Aí eles fariam lá um juramento, ela beberia uma água de amargura, que é tipo pó da terra na água. E aí, se ela fosse, assim, não trair o marido, nada ia acontecer com ela. Se ela tivesse realmente traído o marido, o ventre dela inchava e ela ficava estéril. E ela não tinha mais filho. Assim, realmente era uma maldição. E aqui a gente vê uma mulher que é estéril. Então é como se, para o povo, esterilidade é um problema assim, você é abençoado. Você não é bendito. Logo, essa mulher. Logo, Ana. Que ironia. E do outro lado a gente tem outra ironia, né? Penina. Sabe o que significa penina? Significa face de Deus. Aquela que revela a face de Deus. Só que essa mulher mais age como um instrumento do diabo, né? Porque se tem uma coisa que ela não revela, é a face de Deus. O tempo todo ela está sendo a que irrita, aquela que é um peso para Ana, que assim, ela irritava excessivamente. Ela tinha filhos, muitos, né, pelo que parece, ele fala que tinha filhos e filhas. Só que, mesmo assim, mesmo ela sendo essa que aparentemente é muito abençoada pelo Senhor, porque tem muitos filhos, ela não exala o bom perfume do Senhor. Essa que deveria revelar a face de Deus, que aparentemente é abençoada, não mostra isso. Isso não se traduz na realidade. Que coisa! Os nomes não condizem com a situação que elas vivem, ao menos não nesse campo da vida delas. E é estranho ver que mesmo em meio a essas muitas provocações a gente não vê nada de Eucana, né? Eucana não fala nada, eu fico injuriado. Penino está lá, enchendo o saco de Ana,
E ele ama a Ana, aparentemente mais do que Penina. Ele não fala nada. É como se ele não se preocupasse. E olha só, né? Ele diz: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que tivesse feito assim. Não, cara. O ponto nunca foi esse. Não é sobre isso. Ele vê a esposa em amargura, mas é como se ele não conseguisse entender. É como se ele não conseguisse ser um ponto de apoio para ela. Tudo que ela precisava era um filho, para ela sair dessa vergonha social, dessa estigma de maldição. Você sabe que não percebia isso? Não sei. Ana é uma mulher que tem um coração carregado de amargura, uma mulher de dores, uma mulher que aparentemente devia estar numa situação muito boa, amada pelo marido, com um belo nome, mas ela se vê numa posição em que todo mundo olha para ela e fala assim: você é uma maldita, não vale nada, você não pode dar nem filhos ao seu marido. Isso deixava ela profundamente magoada. Todo ano a situação era a mesma. Ela ia para lá prestar culto ao Senhor e ela chorava. Porque aquilo voltava toda vez para ela. Diante dessa situação, dessa perdição social que ela vivia, diante dessa situação pessoal, o que ela poderia fazer? Pode passar, João. O que a gente faz diante das dores do coração quando a situação fica difícil? Se nem todo dia a gente está com o coração numa posição boa, nem todo dia é um bom dia, acontece. Deus nunca prometeu para a gente uma vida fácil. Na verdade, ele fala que a gente teria aflições. No mundo teríamos aflições. E antes da gente olhar o que Ana fez, vamos dar uma olhada no que o povo de Deus fez. Lembra lá do povo do deserto? O livro de Números traz alguns dos principais conflitos entre o povo de Deus e Moisés. E Números 13 aponta, foi o ápice dos conflitos. Deus manda os espias para irem à terra de Canaã e trazem um relatório do que eles viram. Eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Eles estavam carregando um cacho de uva que precisava ser colocado numa vara e carregado por 2 pessoas. Essa só, um cacho de uva, sei lá, que tamanho que precisa de uma vara para ser carregado por 2 pessoas. Eles estavam indo para essa terra, uma terra fértil. Nunca vi uma uva maior do que isso aqui. Uma vara para carregar um cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali filhos de Anak, filhos de gigantes. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: vamos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Diante dessa situação, desses inimigos, desse perigo, o coração do povo derreteu. Passa aí, por favor. Em Números 14, logo depois, a primeira coisa que o capítulo fala: toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Você já viu isso aqui em algum lugar? Alguma coisa parecida? Pois é, a gente leu algo muito parecido com isso aqui lá em 1 Samuel 10. Ana, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É uma situação parecida. Eles estavam diante de
acho que eu vou morrer. Como é que a gente vai enfrentar esse povo? A gente não tem a menor chance. E o que o povo fez diante disso? Números 14, 10 fala assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Por que o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. E toda a congregação disse que os apedrejassem. Pode passar, Joana. Eu acho que eu coloquei. Vamos passar de novo que vai ter um negócio aqui. Aqui, ó. Acontece. O povo, esse povo, eles estavam lá no Egito falando assim: ah, Deus, manda alguém para libertar a gente. Salva a gente, porque a gente está sofrendo amargamente. E Deus fala: eu ouvi o clamor de vocês. Aí ele envia Moisés. E a resposta do povo diante do problema é: que tal a gente voltar para o Egito? Vamos matar Moisés, quem não sabe o que está falando, e vamos voltar para o Egito? É melhor, né? Olha só que loucura. Quem dera a gente tivesse morrido. Melhor era morrer do que ter que enfrentar isso aqui. Tem outros capítulos que falam assim: ah, que saudade dos melões, dos peixes, dos alhos, de não sei o que. Que saudade. Câmera. O mesmo povo que lá no Egito falou assim: Deus, a gente não aguenta mais trabalhar. A gente está em agonia. Esse mesmo povo está com saudade. Isso é quase como cuspir na cara de Deus. Deus fez o que fez e esse povo está rejeitando. Está disposto a desfazer tudo que Deus fez diante do problema. Diante de tudo que Deus fez, Deus abriu um mar vermelho para eles passarem, Deus destruiu um exército, Deus fez jorrar água de pedra. E eles estão aqui: que tal a gente voltar? Que tal a gente apedrejar Moisés e Arão e voltar para o Egito? Não faz sentido. E o fruto disso aqui foram 40 anos de caminhada no deserto. Até que todo mundo acima de 20 anos morresse. Ah, quem dera que a gente morresse. Pois é, eles realmente morreram. Toda essa geração morreu. Só que Ana não é assim. Pode passar, Joana. Ana, diferentemente desse povo que murmura e reclama, ela ora. Você viu? Olha só, repara no detalhe. Lá em Levítico, ou Números, está assim: então, Números 14, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Todo mundo levantou a voz e chorou. E quando Ana chorou? O que está lá em 1 Samuel 10? 1:10. Olha só. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Passando o olho rápido, é a mesma coisa, mas tem uma diferença essencial nessa história toda. Ela não só chorou, ela orou. O que faz uma mulher de dores diante de uma situação irreversível, irremediável? Ela ora, ela se derrama diante de Deus, não só em choro abundante, não só chorou, ela orou. Ela não está murmurando, ela não está reclamando, ela não está questionando, ela ora. Ela ora e chora. O povo não orou, o povo só chorou. O coração deles se derramou como água, mas eles não se voltaram para o Senhor como aquele que seria o lugar seguro deles, como aquele que ajudaria eles a passar por aquele problema que era impossível. Não se voltaram para o Senhor como o Deus forte que tirou eles do Egito com mão forte e com sinais e maravilhas.
Ana não. Ela se derrama, mas ela se derrama aos pés do Senhor. Ela vai lá para o cantinho dela, e ela se derrama aos pés de Deus em humilde súplica, mas dando ao Senhor o lugar que pertence a Ele. Ela se volta para Deus como o único a quem ela poderia recorrer, como Senhor dos exércitos, aquele que é Deus poderoso para fazer novas todas as coisas. Ana é uma mulher muito especial. Ela é uma mulher com um coração carregado de amargura, uma mulher de dores, mas ela servia ao Senhor dos exércitos e ela vê Deus como Ele realmente é. E ao se colocar nessa posição de completa rendição, ela ora. Sim, ela é uma mulher com o coração carregado de amargura, uma mulher de dores, mas ela pode se voltar completo para o Senhor. Pode passar, João. Olha que legal. Ela orou, chorou e fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Alguém sabe me dizer o que é que está acontecendo aqui? Você sabe ainda? Do jeito que ela está fazendo. Sabe o que ela está fazendo? Seria uma promessa de Deus. Tipo, se me der um filho, eu entregarei ele totalmente a ti. Certo, mas você sabe mais ou menos o contexto sobre tem ideia do que exatamente ela está fazendo? Não sei dizer. E tu, Rutinha? Não? E tu, Dana? Quem sabe o que ela está fazendo exatamente? Está fazendo um voto para Deus entregar ele, mas está fazendo a mesma coisa que Sansão, que era entregar ele. Exato. Ela está consagrando o filho dela, que ela nem tem ainda, como nazireu. Ela está fazendo um voto de nazireado. O que é isso aí, pelo amor de Deus? Nazireu, nunca nem ouvi falar. Olha lá em número 6, pode passar aí, eu acho que eu coloquei o texto que eu coloquei. Passa. Aqui, ó. Esse aqui é o começo do voto de nazireado, que explica basicamente o que é um voto de nazireu. Fala aos filhos de Israel e diz: quando um homem ou uma mulher se estiver separado fazendo um voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem uvas secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde caroço até as cascas. Todos os dias do voto do nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer os cabelos da sua cabeça. O que é isso aqui? Ana está oferecendo o filho dela, que ela nem tem ainda, como um nazireu, não por tempo determinado. Ela está oferecendo o filho dela como um nazireu para o resto da vida. Para o resto da vida, ele seguiria isso aqui. A definição de, no caso, santos aqui, é realmente separado, alguém consagrado ao Senhor. Ao se tornar nazireu, ela estava se separando do que era comum à época, para se dedicar de forma especial para Deus por um período, no caso do garoto, a vida inteira. O foco não é simplesmente no que a pessoa receberia, mas o que ela entregava a Deus em devoção e obediência ao que ela votou. O voto era um sinal de zelo e compromisso. Sabe o que no fundo Ana está fazendo? Assim, antes de ter o filho, ela está consagrando ele como propriedade do Senhor o resto da vida. E aí a gente volta para o contexto.
contexto da época, não tem servo de Deus no direito. De anos em anos aparecia um juiz que puxava o povo de volta. Mas tinha gente que levava Deus a sério? Pouquíssima gente. E o sacerdote Israel? O sacerdote era horrível. Os filhos do sacerdote dormiam com mulheres na tenda da congregação. Está tudo errado. Nesse contexto, a Bíblia fala: eu quero um filho homem. Eu quero entregar ele para o Senhor. Pode passar, Diana. É curioso, né? Ela não pede simplesmente uma filha, ela quer um homem. Ela pede um homem para educar esse menino, mostrar para educar ele de alguma forma. Ela queria entregar esse menino para Deus, para que Deus pudesse usá-lo para mudar aquela situação. Tem uma frase de um antigo evangelista que diz assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com, para, através e por um homem que seja totalmente consagrado. Sabe quem foi esse homem totalmente consagrado no Velho Testamento? Ou pelo menos nessa época? Pois é, o Samuel. Samuel foi esse homem totalmente consagrado. Antes mesmo de nascer. Desde antes da concepção, ele seria esse homem pelo qual Deus poderia agir naquele povo. Ana não está simplesmente pedindo por um filho, ela está pedindo por uma resposta para o mundo que ela vive. Ela fala: eu seja um canal para você mudar isso. Traz alguém para mudar tudo. Não é simplesmente um pedido de acaba com a minha maldição ou a minha amargura de não ter um filho. Está falando: muda tudo. Muda tudo que está errado. E ela está lá em singeleza e pureza de coração. E mesmo assim, nessa posição de singeleza de coração, ela é vista de forma errada. Porque o sacerdote ali vira para ela e fala: oh, para de beber vinho. Porque ela estava orando em silêncio, estava só mexendo a boca. E o cara vem e fala assim: bêbada, pleno meio-dia, para de beber. E ela fala assim: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, tenho porém derramado a minha alma perante o Senhor. Que coisa! Pode ser que um dia você esteja fazendo algo com pureza e singeleza de coração, um serviço para o Senhor, ou entregando tudo que você tem de mais precioso para Deus. E ainda assim, pode ser que alguém te interprete de forma errada. Que loucura! Ele deve até ficar sem graça, porque depois que Ana fala isso, ela fala assim: vai em paz, e o Deus te conceda, o Deus Israel te conceda a petição que tu deves. Deus te abençoe. E aí, mesmo com isso, mesmo com essa interrupção, ela não fica preocupada. Ela se volta para Deus. E ali é como se tudo mudasse. Porque o versículo 18 apresenta a seguinte coisa: pode passar, John. Não coloquei. Acha tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela teve aquele momento com Deus e é como se tudo mudasse. É como se algo fosse liberado no coração dela e ela tivesse paz. Sem se importar com o que as pessoas poderiam dizer, sem se importar com o que a sociedade poderia pensar. E é legal, né? Porque, assim, o que Ana foi? O que Ana foi de verdade? Ela não foi nada nem de comum. Em meio ao desespero que todo estava passando, ela não se torna uma grande juíza ou alguém de relevância social. Ela é uma mãe, uma simples mãe.
como Ana. Ela não foi chamada para uma posição de destaque, para coisas gloriosas ou grandiosas. Mas, mesmo que aos olhos dos homens ela possa não ser nada de especial, com certeza aos olhos de Deus, o nome dela faz muito sentido. Ela é cheia de graça, graciosa realmente. Conclusão, pode passar, Ana. Por que Deus fechou o ventre de Ana? Porque Deus queria uma posição. É curioso. Deus precisava de um homem pelo qual ele pudesse fazer a obra dele. Ele precisava de um servo totalmente consagrado e entregue para ele. E Deus escolheu Ana para iniciar essa obra, para ser o canal por meio de quem Deus traria uma resposta para aquela sociedade que precisava de uma resposta. Deus gerou uma visão no coração de Ana. Ela enxergou a sociedade, enxergou a família, a própria situação, e ela se colocou na posição de se deixar ser usada. Como? Como uma mãe. Ela se colocou na posição de entregar aquilo que ela nem tinha em mão ainda. E diante desse coração, dessa disposição de coração, Deus entrega o filho para ela. Não sei se aqui em São Paulo tem, mas lá no Espírito Santo, quando a gente vê uma cidade assim, o cara que é muito um carro. Aí ele ora. Deus dá um carro para ele. E aí passa 3 meses, a pessoa para de ir para a igreja, para de levar Deus a sério, porque ela tem um carro. Agora ela vai para a praia. Agora ela deixa de ir para a igreja e foi para a praia. Com um carro. De praxe, com um carro. Assim, Deus não quer te dar coisas que te afastem dele. Que Ele não vai te dar coisas que te afastem do caminho dele. A menos que você venha se perder. Ninguém quer, mas Deus espera esse posicionamento. O posicionamento está disposto a entregar mesmo aquilo que é o mais precioso. Assim, é curioso. Ana era uma mulher angustiada, estava passando por um momento de amargura. Eu e você está passando por um momento de amargura. Eu não sei. Mas já pensou? Só. Será que Deus está esperando um posicionamento de entrega em alguma área? Será que talvez na sua vida isso possa acontecer? Porque Deus quer muito mais do que um bem ou simplesmente te entregar alguma bênção. Deus quer corações. Ele quer o seu coração. Corações que o enxerguem como o Senhor dos Exércitos. Sim, Ana é uma mulher que durante muito tempo foi uma mulher com o coração carregado de amargura, uma mulher de dores. Mas ela se derramou perante o Senhor. Se derramou em uma oração íntima perante o Senhor dos Exércitos. Ela entregou tudo. Ela estava disposta a entregar tudo que poderia ser mais precioso e importante para ela. Deus quer esse coração. Um coração desprendido. Um coração consagrado. Se algum dia você passar por alguma coisa parecida, por uma grande amargura de coração, lembre-se de Ana. Lembre-se dessa mulher de dores e lembre-se de como ela derramou o coração dela. Uma mulher que não só chorou, uma mulher que orou. E não só lembre-se de Ana, lembre-se do Senhor dos Exércitos pelo qual ela clamou. Porque Ele pode sim fazer novas todas as coisas, mesmo que seja um problema impossível ou uma situação irremediável.